Aleluia, 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 aleluia. Vinde abrir o nosso coração, Senhor, ó Senhor, abriu o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço, o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero saudar você que nos acompanha pelos meios de comunicação e também todo o povo de Deus que um número reduzido de pessoas se encontram aqui na igreja. Nós estamos ainda vivendo esse tempo de pandemia e precisamos, como o Padre Luan falou no início da missa, ter muito cuidado, usando máscara, usando álcool gel e também tendo cuidado da distância um do outro, para que essa contaminação não se torne uma forma de banir de novo de nós a Eucaristia, que certamente aqueles que estão aqui estavam já com saudade de participar da Santa Missa, como também você que está em casa e que ainda é uma pessoa de risco e não pode vir à Santa Missa. Foi um tempo para nós, um tempo de refletirmos exatamente sobre a nossa fé e de percebermos como ela é importante para a nossa vida. Jesus, que um dia nos chamou a trabalhar na sua vinha, como ele mesmo fala, dando esse exemplo, nós somos chamados a trabalhar e sentimos falta desse trabalho de estar com Jesus. Sentimos falta de estar com Ele, exatamente porque Ele se tornou
aquela pedra angular, ou seja, a pedra principal da nossa vida. Isso é importante porque percebemos como Jesus é importante para nós e como nós sentimos falta exatamente de termos o alimento de vida eterna, que é o próprio Jesus eucarístico. Um católico sem missa é um católico vazio. Nós falávamos isso, mas a gente só compreende na prática. Vocês podem dizer, junto com o padre, né, exatamente isso. O padre, como muito, encontrava muitas pessoas dizendo: padre, como é difícil a gente não poder participar da missa, a gente não comungar. Eu sinto falta. É exatamente isso que nós não podemos permitir que a pandemia tire de nós. Então todo cuidado é necessário para que a gente continue com segurança e tendo a Santa Missa, mesmo com o número reduzido, tendo a possibilidade de comungar e ser alimentado pelo Santíssimo Corpo do Senhor. Mas vamos refletir sobre o Evangelho de hoje. Jesus conta uma parábola. As Sagradas Escrituras é cheia de parábolas. Jesus usa as parábolas exatamente para poder formar os seus discípulos e formar o seu povo. Então Jesus conta o exemplo de um homem que tinha uma vinha, contratou trabalhadores para trabalhar na sua vinha e ao longo do dia ele foi contratando pessoas. Ele acertou com cada trabalhador o que iria pagar, desde os primeiros que começaram a trabalhar, e no final do expediente Jesus manda chamar a todos e pagar aqueles que foram contratados por último, até chegar aos primeiros. Aqueles que receberam primeiramente uma moeda de prata, ou seja, receberam uma diária completa, mesmo não tendo trabalhando o dia todo, fez com que os outros pensassem que ia receber a mais. Porém, eles receberam o que tinha sido acertado. E isso fez com que eles ficassem irritados, porque eles achavam que merecia mais, porque trabalharam mais na vinha, trabalharam o dia todo. E aí Jesus aproveita para contar, a partir dessa parábola, e Jesus aproveita para contar, a partir dessa parábola, que ele não foi injusto com aqueles que ele deu apenas uma moeda, porque foi exatamente isso que ele combinou com os trabalhadores. Mas ele também faz o questionamento a partir da parábola: será que eu não posso dar o que eu quero, o que é meu, para os que eu quero? É exatamente dentro da igreja, nós podemos trazer para nós essa reflexão como uma leitura orante dessa palavra que ouvimos hoje, de que não quer dizer que nós estamos trabalhando na vinha do Senhor, temos muitas funções, ou temos uma vida toda entregue, que alguém que foi resgatado pela palavra, pelo Evangelho, não tenha a mesma dignidade. E aí eu quero pegar o exemplo de Paulo. Paulo foi um homem que não conviveu com Jesus, mas ele se tornou apóstolo de Jesus, mesmo não tendo convivido. É nem tanto que a semana passada, quem acompanhou a Santa Missa, pode ter ouvido nas leituras São Paulo dizer que ele era um apóstolo abortivo, mas nem por isso ele era um menor, ele era igual aos outros. Da mesma forma, dentro do cristianismo não existe um melhor. Eu não sou melhor na igreja porque canto, ou eu não sou melhor na igreja porque faço comentário da missa, ou porque sou um coordenador de pastoral. Todos são iguais. E todo serviço na igreja é valioso. Imagina se a gente chegasse na igreja e não tivesse um canto. A missa já estava incompleta, né? A gente já sente falta do canto, ou seja, se a gente chega na missa, como a gente vive esse tempo de pandemia, e o que mais foi difícil para nós, foi chegar na igreja e ver a igreja vazia, sem fiéis. Como foi difícil para nós, padres, encontrar a igreja vazia? Porque vocês também fazem parte dessa vinha do Senhor.
E assim, cada um com a sua função, com o seu trabalho, faz com que a vinha do Senhor cresça. Então, não existe a ideia de que alguns são privilegiados por Deus e outros não, porque Deus olha a todos igual. Deus não olha a quantidade de trabalho que você realizou, mas Deus olha a qualidade do seu trabalho. É isso que nos torna diferentes, exatamente como eu me dou ao trabalho de Deus. Porque às vezes a gente assume um trabalho na igreja apenas querendo ser reconhecido pelos irmãos, ou apenas ser reconhecido pelo padre, ou ser reconhecido ou estar ostentando, ou porque eu acho que mereço alguma coisa. E o próprio São Paulo nos dá um tapa na cara quando ele diz que nós somos apenas servos e servos inúteis. Não fazemos mais do que merecemos. Ou seja, nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor e ao mesmo tempo somos chamados a dar qualidade nesse trabalho. Então precisamos entender exatamente que a qualidade da doação a Deus é o mais importante. E aí o padre vai dar outro exemplo, que é o exemplo do Evangelho, que é aquela da viúva. Está lá no templo, muitas pessoas entrando com grandes quantidades para entregar as suas ofertas no templo. Jesus está lá sentado no final do templo e ele observa que entra uma viúva. As viúvas, por gerais, eram pobres. Pobres porque não tinham mais os seus maridos, não tinham como trabalhar. E aí elas tinham praticamente o que sobreviveu, não tinham até o que comer. Mas aquela viúva, com as poucas moedas que tinha, ela deu tudo de si. E aquilo chamou a atenção de Jesus exatamente porque ela deu tudo. Olha a qualidade. Ela deu tudo que tinha. Talvez ali aquelas moedas que ela tinha, era o alimento dela do dia. Mas ela deu a Deus gratuitamente. Da mesma forma, quando nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, e tem muito católico que é católico de missa, mas não quer assumir nenhuma pastoral, não quer assumir nenhum serviço. Então, nós estamos incompletos nessa realidade. Todos nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. E todos nós receberemos igualmente pelo serviço que praticamos. A fé e as obras são importantes, meus irmãos, para a salvação. E por isso São Paulo, nas leituras, ele se coloca como exemplo, dizendo: morrer para mim é Cristo e viver para mim é ganho também. Eu gostaria muito de morrer, mas se o meu trabalho é para produzir frutos pelo reino, então que seja. Eu desejaria já estar com Deus, já estar com Cristo. Mas se a minha vida é para o serviço, é para o trabalho, então eu quero viver, mesmo sendo pesado, porque a cada dia que a gente vive, a gente está propício a pecar e se afastar de Deus. É muito mais prático a gente querer já ir logo para o céu. Seria muito fácil se a gente dissesse: eu vou me confessar hoje, e aí Deus me leva e eu já estou lá no céu, né? Porque os pecados foram absorvidos pelo sacramento. Mas muito mais autêntico é a nossa luta constante, ou seja, aquilo que o padre disse, a qualidade do nosso trabalho e da nossa doação a Deus. Isso é o mais importante, meus irmãos. Não é a quantidade de coisas ou de tempo, mas a qualidade daquilo que nós servimos ao Senhor. E por isso, nós que somos chamados a trabalhar na vinha dele, mesmo que a gente tenha trabalhado muito tempo e tenha realizado muitas coisas, nós somos chamados a continuar sendo fiel, como o próprio Paulo. E por isso ele tem a grande ousadia de dizer que ele vai sofrer na sua vida as dores de Cristo. Porque exatamente ele se configurou a Cristo de tal forma que para ele não se importa mais se viver ou morrer. Para ele não tem mais
nenhuma alternativa, ou não tem mais nenhuma bonança, viver ou morrer, porque a vida dele já é uma vida ofertada a Deus. Quando somos chamados a ser cristãos e ser do Senhor, a nossa vida é também uma vida que precisa ser a cada dia entregue e doada ao altar. Quando entendemos isso, entendemos que ser cristão é exatamente ser aquele que se doa por completo e se configura a Cristo de tal forma que entendemos que trabalhar na vinha do Senhor significa também que é a nossa responsabilidade de cristão fazer com que essa vinha cresça cada vez mais. Nós somos chamados, a nossa recompensa é o céu. Não será os elogios, não serão as glórias, não serão os títulos que receberemos aqui por trabalharmos pelo reino, mas será a vida eterna. E é esse prêmio glorioso que São Paulo tanto almejou e que nós desejamos. Como diz o profeta Isaías, para terminar, buscai o Senhor enquanto dá tempo, invocai-o enquanto nós temos a possibilidade de buscá-lo. É o tempo da graça, o Kairos, o tempo que nós somos chamados a uma conversão, a entendermos o que exatamente é ser chamados para a vinha do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.